Você acha que só dá para começar a investir se tiver muito dinheiro? Então, deixa eu te contar. Isso é mentira. Enquanto muita gente está esperando sobrar algum dinheiro na conta, quem entende um pouquinho que seja sobre finanças já começou a investir com R$ 50 ou menos. Eu mesma comecei com apenas R$ 28. E sabe qual é a diferença entre essas pessoas e a maioria? Elas sabem onde investir o dinheiro. A verdade é que tem gente empacada porque acha que investir é difícil, arriscado ou somente para os ricos. Mas hoje eu vou te mostrar o que eu faria se eu quisesse começar a investir e tivesse somente R$ 50. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os 3 melhores investimentos para quem é iniciante. Vou te passar também as melhores corretoras de investimentos taxa zero e confiáveis para você que está começando. E ainda de bônus, vou te mostrar quais são os 3 melhores livros de finanças para quem está começando do absoluto zero. Então, você que quer começar a investir, vai aprender a montar a sua carteira de investimentos, começando com pouco, mas também vai aprender como construir uma mentalidade correta para fazer muito dinheiro, mesmo que você nunca tenha investido antes. Então, fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que esse pode ser o seu primeiro passo para a liberdade financeira. Esse vídeo aqui tá tão maravilhoso e tão completo que ele pode ser considerado um verdadeiro primeiro passo para iniciantes. Então, presta bastante atenção. Se eu tivesse somente R$ 50 para começar a investir hoje, como eu dividiria esse dinheiro para usar ele com inteligência e estratégia? E se você tem mais que R$ 50, você pode multiplicar essa estratégia por 2, por 5, por 10, enfim. Pega aqui a estratégia e multiplica aí na proporção do dinheiro que você tem. Então, eu vou dividir esses R$ 50 assim. R$ 30 eu vou separar para montar uma reserva de emergência. Se você quer ter sucesso nos seus investimentos, você vai precisar ter uma reserva de emergência, pois imprevistos acontecem. E na hora que acontecer, você vai ter um dinheiro disponível e não vai precisar vender os seus investimentos, que é um erro muito comum de quem está começando a investir. As pessoas não fazem reserva de emergência e depois tem que vender as ações, os fundos imobiliários, às pressas, por qualquer preço, justamente porque teve um imprevisto e não tinha reserva de emergência. E muitas vezes acabam tendo prejuízo com isso. R$ 10 desses R$ 50 eu vou investir em fundos imobiliários para receber dividendos recorrentes. Dividendos caindo todos os meses na minha conta. E os outros R$ 10 eu vou investir em ações, pensando em me tornar sócia de grandes empresas que são também boas pagadoras de dividendos e tem grande chance de valorizar o meu dinheiro no futuro. Eu vou construir aqui, junto com você, uma carteira de investimentos para iniciante com apenas R$ 50. Na prática, em 3 passos simples. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e os investimentos que eu vou utilizar aqui são somente para fins didáticos. O primeiro passo é a escolha da corretora. Você precisa de uma corretora para conseguir comprar os seus investimentos ou de um banco que tenha essa função de corretora também. Escolha uma corretora que tenha solidez e que de preferência seja taxa zero. Se você é iniciante e está começando com apenas R$ 50, não faz sentido nenhum você escolher uma corretora que você vai ficar pagando taxas. O melhor mesmo é escolher uma corretora taxa zero e utilizar o dinheiro para construir o seu patrimônio. E quais são as melhores corretoras de investimentos para iniciantes? Eu uso o Nubank e o Banco Inter, mas eu também tenho conta aberta no Banco Sofisa Direto e na corretora Ion, que é uma corretora do Banco Itaú. Todas essas corretoras são taxa zero, são sólidas e são excelentes para quem está começando a investir. E se você quiser mais opções de corretoras, tem um vídeo completo aqui no canal te mostrando as melhores corretoras taxa zero para quem é iniciante.
Eu vou deixar esse vídeo linkado no final desse vídeo aqui. O segundo passo é fazer os investimentos na prática. E para isso, eu já estou aqui na minha conta do Nubank e eu já tenho aqui R$ 55 na conta, como vocês podem ver. Então, aqui no aplicativo do Nubank, na primeira página, eu vou clicar nesse cifrão no final da página, vou entrar aqui na parte das caixinhas. As caixinhas do Nubank são investimentos seguros porque tem a proteção do FGC, que é a mesma proteção que tem na conta poupança, rende 100% da taxa Selic, ou seja, atualmente rende basicamente o dobro da conta poupança e são muito fáceis de entender e de investir. Então, eu vou criar uma nova caixinha. Eu vou aqui nesse mais. No caso, eu quero criar uma reserva de emergência. Então, já é essa primeira opção aqui. Eu crio a caixinha da reserva de emergência e coloco o quanto eu quero guardar nessa caixinha. Então, desses R$ 50, eu vou guardar R$ 30 todos os meses. E esse investimento na caixinha é um RDB, que é um tipo de CDB com resgate imediato. Então, eu precisei do meu dinheiro, eu posso resgatar a qualquer momento. E o dinheiro cai imediatamente na minha conta. Essa é uma coisa importante que você precisa se atentar quando você está construindo uma reserva de emergência. Porque existem investimentos, até em CDBs mesmo, que não têm resgate imediato. Ou, por exemplo, o Tesouro Selic, que seria uma outra boa opção também, porque hoje o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país. Mas por que eu não estou investindo no Tesouro Selic? Porque o Tesouro Selic, se eu precisar do dinheiro fora do horário comercial ou fora dos dias da semana, por exemplo, em um feriado ou no final de semana, eu não consigo resgatar. Já aqui na caixinha do Nubank, o dinheiro cai imediatamente. Então, voltando aqui no aplicativo, eu coloco o valor, eu clico em confirmar e prontinho, você criou a sua caixinha reserva de emergência. E o segundo investimento que nós vamos fazer é no fundo imobiliário GGRC11, um fundo imobiliário que me paga aluguel todos os meses. Então, é um patrimônio que eu estou fazendo, é uma parte da minha carteira que eu estou formatando, pensando em receber aluguéis todos os meses. E por que eu estou escolhendo o GGRC11? Por ser um fundo imobiliário acessível para quem é iniciante, porque ele é um fundo imobiliário base 10. Uma cota dele custa ali na faixa de R$ 10. Tem um bom histórico de pagamento de dividendos e uma boa gestão. E para investir no GGRC11, eu venho aqui no meu aplicativo do Nubank, clico aqui no cifrão no final da página, clico em investir, explorar produtos, passo um pouquinho aqui para o lado e acho fundos imobiliários. E nessa lupa eu vou digitar GGRC11. Eu clico nele e, como vocês podem ver, ele está custando hoje R$ 9,92. Então, eu clico em comprar no final da página. Tipo de ordem eu deixo pelo valor de mercado. Quantidade eu coloco 1, clico na setinha, confirmar, coloco a minha senha e prontinho. Segundo investimento feito com sucesso. E para os nossos últimos R$ 10, eu vou escolher uma empresa, uma ação de uma empresa para eu me tornar sócia. E sendo acionista, eu recebo dividendos, porque empresas também são pagadoras de dividendos. A maioria não paga todos os meses, como os fundos imobiliários. Algumas empresas pagam a cada 2 meses, a cada 3 meses, 2 vezes ao ano, algumas pagam somente uma vez ao ano, mas elas pagam proporcional à quantidade de ações que eu tenho. Então, você ganha dinheiro com o pagamento dos dividendos, se você souber escolher boas empresas pagadoras de dividendos, e você também ganha com a valorização da empresa. As empresas, elas se valorizam. Elas não se valorizam de um mês para o outro, nem de um ano para o outro, mas sim no longo prazo. Por exemplo, daqui a 10 anos, a empresa que você investiu hoje pode ter se valorizado e os acionistas ganham com a valorização da empresa. Então, investir em ações não é para quem está precisando do dinheiro no curto prazo e quer ter uma exposição a uma valorização maior do dinheiro.
Pessoas literalmente enriquecem quando sabem investir em ações da forma correta, sabendo quais empresas comprar, sabendo comprar no melhor preço e simplesmente deixando as ações investidas para o futuro. Maravilhoso, né? E a empresa que nós vamos escolher hoje é a CEMIG. A CEMIG é uma empresa consolidada de um setor perene, que é o setor de energia elétrica. Além disso, é uma empresa que paga bons dividendos e com pouco mais de R$ 10 já conseguimos comprar uma ação e nos tornar sócio dela. Então, aqui no aplicativo do Nubank, eu clico no cifrão, investir, explorar produtos, passo um pouco para o lado, ações brasileiras. Na lupa, eu digito CEMIG. Vou clicar no ticker CEMIG 4. No final da página, eu clico em comprar. Tipo de ordem eu deixo pelo valor de mercado. Em quantidade, eu vou colocar 1. Clico aqui na setinha no final da página, confirmar, coloco a minha senha e prontinho. Agora concluímos os 3 investimentos da nossa carteira. E fazendo as contas aqui, R$ 30 da caixinha, mais R$ 9,92 do GGRC11, mais R$ 10,92 da CEMIG, passou um pouquinho de R$ 50. Deu um valor total de R$ 50,84, porque fundos imobiliários e ações são renda variável. Às vezes dá um pouquinho a mais e às vezes um pouquinho a menos. Mas enfim, R$ 50 investidos. Bem, a sua carteira de investimentos foi formada com R$ 50 e você diversificou em 3 ativos: renda fixa na caixinha, fundos imobiliários e ações. E o nosso terceiro passo, que também é o bônus que eu te falei no começo do vídeo, então, para você que ficou até o final, coloca aqui nos comentários, fiquei até o final para pegar o bônus. O nosso terceiro passo é que, além de montar a sua carteira de investimentos, você precisa ter uma mentalidade de crescer o seu patrimônio, uma mentalidade próspera. E os 3 principais livros que eu vou te recomendar aqui são os meus prediletos, pois mudaram completamente a forma de pensar de milhares de pessoas, incluindo a minha. O primeiro deles é O Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Esse livro vai te ensinar a diferença entre passivos e ativos de forma muito simples. Desperta sua mentalidade de investir e empreender ao invés de só trabalhar pelo dinheiro. O segundo é o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro fininho, de fácil leitura, que aborda princípios básicos milenares de construção de riqueza, como ganhar primeiro e gastar depois, e investir todos os meses com sabedoria. A linguagem é leve e em formato de fábulas, o que facilita, na minha opinião, a leitura para quem nunca estudou sobre finanças. Sem dúvida nenhuma, é um clássico atemporal sobre disciplina financeira. O terceiro, Os Segredos da Mente Milionária, eu gosto muito desse livro. Trabalha a mentalidade financeira, essencial para quem está começando e precisa mudar crenças limitantes a respeito do dinheiro. Ensina que enriquecer começa aqui, dentro da sua cabeça. Tem foco em comportamentos e hábitos, é simples, direto e impactante. E transforma o jeito como uma pessoa enxerga o dinheiro. O link dos 3 livros eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você começar a ler hoje mesmo. Tem muita gente que adquire esses livros por outros links, aí vem uma versão de bolso com acabamento bem ruim. Agora, nesses links que eu vou deixar aqui abaixo, são os livros originais mesmo. Se esse vídeo foi útil, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar para que mais pessoas tenham educação financeira. Aqui eu vou deixar 2 conteúdos que podem te ajudar. Eu te vejo no próximo vídeo. Bye!